receber mais um convidado especial para falar sobre a fadiga da política, a nova onda nacionalista e a antipolítica. O nosso convidado é o sociólogo, membro do Grupo de Análises da Conjuntura Internacional da USP, Demetrio Magnoli. Olá, bom dia. Agradeço o convite, o Fórum da Exame da Veja, da Abril, é um evento que existe há bastante tempo e que, num cenário de debates que muitas vezes são enfeites, sempre foi um espaço de substância, né? Então, daí a minha alegria de participar desse espaço. Me propuseram um tema que é esse que aparece aí, a fadiga da política, a onda nacionalista, a antipolítica e o futuro da globalização. A última parte do título, o futuro da globalização, me permite fugir alegremente, fagueiro, de discutir o Brasil, né? Me permite discutir o mundo e eu fico muito contente com isso. O restante do título, em particular, dois elementos, a fadiga da política e a antipolítica, eu gostei quando me propuseram esse título, porque eles são deslizamentos quase poéticos do concreto em direção ao abstrato. E esses dois elementos exigem uma precisão, né? É preciso que eles voltem ao concreto, sejam menos poéticos. Eu quero passar a primeira parte da minha exposição discutindo esses dois elementos, porque não existe fadiga da política. Existe fadiga dos partidos políticos tradicionais, não é? Esse é um fenômeno universal, diferente em cada realidade nacional, mas é um fenômeno universal. Os partidos políticos tradicionais, eles não avançaram junto com as sociedades e há uma fadiga social desses partidos. Eles são vistos hoje, em grande parte, e esse é um dos elementos da fadiga com os partidos, eles são vistos como representantes dos interesses da classe política, da elite política e não dos interesses públicos. Eles são vistos como aparelhos, né, voltados para dentro de si mesmos, desconectados do interesse das sociedades. Esse é um fenômeno que se aplica ao Brasil claramente em relação aos partidos políticos brasileiros. Mas esse é só um elemento. O outro elemento é que esses partidos políticos tradicionais foram, em grande medida, capturados pela sua própria militância. E, ao serem capturados pela sua própria militância, eles se dirigiram para extremos ideológicos, e eles abandonaram o centro político. Se a gente olha para o Partido Republicano, nos Estados Unidos, nós vamos ver que esse é um fenômeno muito claro das últimas 2, talvez já 3 décadas, onde uma militância de direita captura o Partido Republicano e o afasta do centro político. Esse fenômeno aparece de outra forma, mas é o mesmo fenômeno quando a gente olha para o Reino Unido. No Reino Unido, o Partido Trabalhista ele é capturado mais recentemente, depois de Tony Blair e Gordon Brown, por uma militância de esquerda, e ele se dirige para o extremo esquerdo do espectro político. Ele também abandona o centro do palco político. Na França, a gente vê isso como resultado da crise produzida pelo fracasso do governo de François Hollande, né, onde o Partido Socialista francês, movido pela sua militância, capturado pela militância,
escolhe um candidato da extrema esquerda e tem 6% dos votos nas últimas eleições, entrando em colapso, né? Então, a fadiga da política é a fadiga de partidos que ou se transformaram em instrumentos de uma elite política que não tem mais uma conexão com a sociedade ou com o interesse público, ou foram capturados, é uma outra forma de captura pela elite política, ou foram capturados por militâncias ideológicas que os afastaram do centro do espectro político. A antipolítica é o outro elemento que eu quero discutir. Não existe antipolítica. Existe a emergência, em função da fadiga com os partidos políticos tradicionais, existe a emergência de novas correntes políticas, diversas novas correntes políticas, mas, em particular, quando a gente fala do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, em particular, a emergência de uma corrente política que a gente vai chamar provisoriamente de nova, e daqui a pouco vamos corrigir esse adjetivo, que é o nacionalismo. O fenômeno mais importante que se tende a chamar poeticamente de antipolítica não é antipolítica, é a emergência da política ou a reemergência da política nacionalista. A política nacionalista se tornou um fenômeno secundário depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um fenômeno secundário já há bastante tempo para nós. Para nós já é uma longa história. Mas esse fenômeno, que é antigo, reemerge agora nesse momento de fadiga com os partidos políticos tradicionais. E a reemergência do nacionalismo nos leva ao ponto final do nosso título, que é o futuro da globalização. Na verdade, a questão que o título coloca, ele não tem um ponto de interrogação, mas ele coloca uma questão, como é que fica o futuro da globalização diante da fadiga com os partidos tradicionais e diante da emergência, não da antipolítica, mas da política do nacionalismo, uma emergência bem generalizada. Quando a gente fala do nacionalismo, nós, evidentemente, somos levados, todo mundo que tem uma certa instrução histórica, é levado a pensar nos anos 30, e a estabelecer, nos anos 30 do século XX, e a estabelecer paralelos entre o que acontece hoje e o que acontecia nos anos 30 do século XX. Já começa a existir uma vasta literatura política, sociológica, sobre paralelos entre o tempo que nós estamos vivendo e os anos 30. Assim como nos anos 30 do século XX, o terreno no qual viceja e reemerge o nacionalismo é o terreno de um profundo deslizamento das placas tectônicas da economia mundial. Nos anos 30, nós tivemos uma depressão que se seguiu à crise de 1929. Foi no ambiente da depressão global dos anos 30 que o nacionalismo emergiu com toda a sua agudeza e acelerou o processo que levava à Segunda Guerra Mundial. Hoje, nós temos um outro fenômeno que tem semelhanças com aquilo, e é também um deslizamento de placas tectônicas da economia mundial. Nós tivemos uma recessão internacional, muito longe de uma depressão como a dos anos 30, mas nós temos principalmente um fenômeno que é o fenômeno da estagnação secular das economias, das principais economias industriais, das principais economias desenvolvidas. A estagnação secular é um fenômeno complexo, daria ele próprio margem a um seminário só sobre as causas da estagnação secular. Quando a gente fala de estagnação secular, nós estamos falando de ritmos de crescimento do PIB, de ritmos de crescimento econômico muito mais baixos do que nós tivemos no passado. Então, nós tivemos um ritmo alto de crescimento econômico desde a Segunda Guerra Mundial,
até os anos 70, e depois disso nós temos claramente uma redução marcante do ritmo de crescimento econômico. É esse fenômeno ao qual se dá o nome de estagnação secular. Ele tem inúmeras causas, é um fenômeno extremamente complexo, mas certamente ele tem algo muito importante a ver com a demografia. Ele certamente tem alguma coisa a ver com o fato de que as sociedades envelhecem cada vez mais e sociedades com essa nova demografia, onde uma parcela cada vez maior da população tem mais de 60, mais de 65 anos de idade, isso reduz necessariamente as taxas de crescimento. Bem, a combinação da rápida inovação tecnológica com a globalização, com o aumento dos fluxos de bens, de serviços e de capitais no mundo, a combinação desses fatores, inovação tecnológica e globalização, com a estagnação secular, gera a base social do nacionalismo. A base social do nacionalismo é aquilo que eu, e não apenas eu, chamo de os órfãos da globalização. Nós temos a emergência na Europa, nos Estados Unidos, de uma camada bastante significativa, não majoritária, mas bastante significativa da população, que é uma camada de perdedores da globalização. Os órfãos da globalização, os trabalhadores dos setores industriais tradicionais, os trabalhadores dos setores tradicionais de serviços, cujos empregos são atingidos pela inovação tecnológica e pela estagnação secular, cuja renda é reduzida pela estagnação tecnológica, pela estagnação secular e pela inovação tecnológica. Eu trouxe alguns elementos visuais, eu não gosto muito de apresentações em PowerPoint, mas tem coisas que não dá para mostrar de outro jeito. Então, eu trouxe alguns elementos visuais para a gente ter uma ideia dessa base social do nacionalismo, de como é que se configura uma base social do nacionalismo. Me disseram que eu mesmo passo e que está aqui na mesa. Deve ser isso aqui. Tem uma seta para a direita. Deve ser isso. Muito bem. Esse é um gráfico extremamente interessante que foi feito pela revista Economist diante de um desafio que foi posto para todo mundo. Se colocou o seguinte desafio: se descobriu nos Estados Unidos, logo depois da eleição de Donald Trump, que existia um fator estatístico fundamental para explicar o trânsito de votos, a deriva de votos na direção de Donald Trump. E esse fator era a educação. Ou seja, se quiser entender por que essa cidade, esse distrito, esse lugar votou em maior proporção na direção dos republicanos em 2016, comparado a 2012, o grande fator estatístico explicativo seria a educação. O desafio que foi posto foi: achem um fator explicativo estatisticamente mais significativo do que a educação para explicar o trânsito de votos na direção dos republicanos. Então, expliquem de outro jeito. Tem alguém que consegue explicar melhor? Porque a explicação era: quanto menor o nível de instrução, maior a probabilidade de voto em Donald Trump. Essa é uma correlação estatística muito clara. Teria uma melhor? E a Economist achou uma melhor. Quanto pior o nível de saúde, maior a probabilidade de voto em Donald Trump. E é isso que esse gráfico mostra. O gráfico mostra, aqui na coluna horizontal, um índice de saúde, um índice geral de saúde. No eixo vertical, o gráfico mostra a mudança de voto entre 2012 e 2016 na direção do Partido Republicano. O que se percebe? Piores níveis de saúde aparecem em vermelho.
melhores níveis de saúde aparecem... Desculpa, as cores são as regiões. Quanto maior o nível de saúde, ou seja, quanto mais para cá nós estamos, quanto mais para a direita nós estamos, maior a tendência de mudança de voto na direção dos democratas, na direção de Hillary Clinton. Quanto mais à esquerda nós estamos, ou seja, quanto pior o nível de saúde, maior a mudança de votos na direção de Donald Trump. Né? E isso acontece principalmente, vejam o vermelho aí, nos estados do meio-oeste dos Estados Unidos. Os estados do meio-oeste dos Estados Unidos formam o antigo cinturão industrial americano, chamado já há algumas décadas, antigamente chamado Manufacturing Belt, já chamado há algumas décadas Rust Belt, o cinturão da ferrugem. Né? São justamente aqueles setores deslocados pela inovação tecnológica, são justamente aqueles trabalhadores das indústrias tradicionais sindicalizados, tradicionais eleitores democratas, estados que pareciam solidamente garantidos para Hillary Clinton, que pareciam para ela tão solidamente garantidos que ela não foi a esses estados fazer campanha. Né? Foram esses estados que, no colégio eleitoral, penderam para Donald Trump e decidiram a vitória de Donald Trump. Não é um fenômeno exclusivamente americano. Se a gente der uma olhada para o que aconteceu no plebiscito do Brexit, no Reino Unido, no ano passado, nós vamos ter uma rápida aula política sobre o que acontece com o Partido Trabalhista no Reino Unido. Aqui eu coloquei dois mapas. O mapa das eleições parlamentares, as eleições gerais no Reino Unido, em 2015, aparece à esquerda. Né? Amarelos são os votos do Partido Nacional Escocês. Esqueçam isso, controla a Escócia e por aí afora. Azul são os votos do Partido Conservador, que ganhou as eleições de 2015. Vermelho são os votos do Partido Trabalhista, do Labour Party, que perdeu as eleições de 2015. Eu quero que vocês observem particularmente as manchas vermelhas, bastante importantes, que aparecem no centro da Inglaterra, na região central da Inglaterra. Aquelas grandes manchas vermelhas são as fortalezas tradicionais do Partido Trabalhista. São os trabalhadores industriais das indústrias tradicionais do Reino Unido, que há décadas e décadas e décadas são fortalezas do Partido Trabalhista. Mesmo perdendo, e perdendo de longe, as eleições de 2015, o Partido Trabalhista conseguiu a maioria dos votos nessas suas fortalezas tradicionais. Vamos agora para o que aconteceu com o plebiscito do Brexit. Em amarelo, permanecer na União Europeia. Em azul, sair da União Europeia. O Partido Trabalhista fez campanha, embora uma campanha tímida, né? A liderança atual do Partido Trabalhista não é muito favorável à União Europeia, mas a posição oficial do Partido Trabalhista era permanecer na União Europeia. E o Partido Trabalhista fez campanha por permanecer. Entretanto, as manchas vermelhas não aparecem, pelo menos parcialmente, não aparecem representadas aqui no centro da Inglaterra como grandes manchas amarelas. E deveriam aparecer. O 1,5% de diferença, e foi 1,5% apenas, que fez a Grã-Bretanha decidir sair da União Europeia, eleitoralmente é resultado de uma traição. Os eleitores trabalhistas daquelas manchas vermelhas, pelo menos grande parte deles, votaram para sair da União Europeia. Ou seja, assim como os eleitores democratas do cinturão da ferrugem nos Estados Unidos traíram o Partido Democrata e votaram em Donald Trump, pelo menos em grande parte, os eleitores trabalhistas do centro da Inglaterra traíram o Partido Trabalhista e votaram em sair da União Europeia. Vamos dar uma olhadinha
no que acontece na França, que eu acho que pode resumir o meu argumento, né? Esse aqui é o mapa do primeiro turno das eleições francesas, agora em abril, né? Macron aparece em azul claro, Fillon aparece em azul escuro, Mélenchon aparece em roxo. Mas o que nos interessa não é nenhum deles. O que nos interessa é a distribuição de votos de Marine Le Pen, da Frente Nacional, da extrema-direita nacionalista francesa. Marine Le Pen, a Frente Nacional, nasceu com base num berço eleitoral que era o sul da França. Quando a Frente Nacional tinha 8%, 9% dos votos nacionais, esses votos estavam principalmente concentrados no sul da França. Mas a Frente Nacional cresceu e se transformou num partido que se candidata hoje ao poder na França, porque ela expandiu os seus votos para o cinturão do norte e do leste da França. Esse cinturão do norte e do leste da França é o cinturão do Rust Belt, do cinturão da ferrugem francês. O norte e o leste da França eram, décadas atrás, e poucas décadas atrás, as bases eleitorais do Partido Comunista Francês. É ali que o Partido Comunista Francês tinha 15%, 20%, 22% dos votos regularmente nas eleições francesas nas décadas do pós-Segunda Guerra Mundial. Esses eleitores do Partido Comunista migraram do Partido Comunista para a Frente Nacional. Assim como no Reino Unido, os eleitores das zonas industriais tradicionais migraram do Partido Trabalhista para o voto no Brexit. Assim como nos Estados Unidos, os eleitores do Rust Belt migraram do Partido Democrata para Donald Trump. Os órfãos da globalização, indignados com a perda de renda, com a perda de emprego, escolhem o nacionalismo para expressar a sua angústia e os seus medos. Nós estamos diante de um fenômeno que não é antipolítica. Nós estamos diante de um fenômeno claramente político. Assim como nos anos 30, o nacionalismo é beneficiário da soma de todos os medos. É o medo, é o temor do futuro, é a imagem de que o futuro é um túnel escuro, é essa imagem que leva ao voto no nacionalismo. E a soma de todos os medos hoje é principalmente a soma de dois elementos: o medo da imigração e o medo do terrorismo. Os partidos nacionalistas de direita que emergem sobre essa base social têm sucesso porque souberam contar uma história falsa sobre a relação entre imigração e terrorismo. A cada vez que você tem um atentado terrorista, e eles se tornam cada vez mais frequentes, a parte do cenário das grandes cidades na Europa, a cada vez que você tem um atentado terrorista, se culpa imediatamente o elemento estrangeiro. De onde veio esse cara que fez o atentado terrorista? Não importa que depois se constate, em 80%, 90% dos casos, que o indivíduo que cometeu o atentado terrorista mora há décadas no país onde ele fez o atentado e na cidade onde ele fez o atentado. Não importa que, muitas vezes, na maioria dos casos, ele é um cidadão ou tem direito de residência permanente no país. O discurso ideológico do nacionalismo de direita sempre faz a conexão entre a imigração e o terror. Donald Trump acabou de, pelo Twitter, como sempre, fazer uma crítica ao prefeito de Londres, Sadiq Khan, um prefeito muçulmano, logo depois desse último atentado a Londres. Ele já tinha feito críticas ao Sadiq Khan. E qual é sempre a crítica que articula Donald Trump? É que Sadiq Khan não está pondo a culpa na imigração.
que ele não está mostrando que o problema é o controle de fronteiras. Mas não foram imigrantes, nem refugiados, nem pessoas que chegaram recentemente a Londres que cometeram esses atentados. Mas a relação é sempre muito importante. A relação entre imigração e terror nos leva ao traço distintivo do nacionalismo atual, e não só do atual, que é o nativismo. A ideia de que nós temos uma identidade étnica e cultural diferente e que, portanto, a nossa comunidade nacional não é resultado de um contrato político e jurídico, mas é resultado da cultura, é resultado de alguma substância criada no passado distante e imanente a todos os cidadãos dessa comunidade, que é a cultura. Esse é o nativismo. O nativismo aparece claramente na campanha do Brexit. Esse aí é o cartaz de campanha do Brexit produzido pelo UKIP. UKIP é o partido de extrema-direita nacionalista no Reino Unido, cujo nome é United Kingdom Independence Party. O nome é engraçado, né? O Partido da Independência do Reino Unido. Você vai falar, o Reino Unido não é independente? Segundo o UKIP, não. O Reino Unido é uma colônia da União Europeia. Ele precisa recuperar a sua independência saindo da União Europeia, coisa que terá feito com o Brexit, e, portanto, o UKIP não teria mais motivo para existir. E, de fato, os eleitores estão chegando a essa conclusão e ele está perdendo votos, porque ele conseguiu realizar a independência do Reino Unido. Olha o cartaz do UKIP na campanha do Brexit. No way, you will not make Europe home. E aí aparece um barquinho, supostamente, de refugiados ou de imigrantes atravessando o Mediterrâneo. Veja, quando se tratava de discutir o direito de livre circulação de cidadãos europeus, era isso que estava em discussão no Brexit. O direito de livre circulação de romenos, de búlgaros, poloneses, dentro da União Europeia. O UKIP introduz o medo do diferente. Quem é o diferente? É o refugiado ou o imigrante da África do Norte ou do Oriente Médio. E é essa a campanha que ele faz. Se você chegar hoje no aeroporto de Budapeste e pegar um táxi e for até o centro da cidade de Budapeste, você vai se deparar com dezenas e dezenas de cartazes como esse. Esse cartaz, patrocinado por grupos ligados ao governo húngaro, diz o seguinte: o grupo dos milionários. E quem é o grupo dos milionários? O grupo dos milionários é constituído por alguns políticos locais. Eu demoraria muito para explicar quem são eles, são de partidos opostos e tal. Alguns políticos locais que não fecham com o governo nacionalista de Viktor Orbán e por um elemento que não é local, embora tenha nascido na Hungria, Jorge Soros, que aparece lá à esquerda. Como Jorge Soros aparece? Como um mestre de marionetes. O milionário globalizado controla os políticos húngaros como um mestre de marionetes controla os seus bonecos. Essa imagem, para todo mundo que tem uma cultura histórica razoável, nos remete diretamente aos anos 30. Essa imagem nos remete ao antissemitismo, nos remete à ideia da conspiração dos sábios do Sião, nos remete à ideia de que existe uma conspiração mundial de milionários judeus que reúne liberais e comunistas, era a história dos anos 30, que controla a política nacional. O governo húngaro, governo que faz parte da União Europeia, promove o antissemitismo ativo, recuperando o tipo de imagens utilizada nos anos 30 para fazer a sua campanha nacionalista e anti-globalização. Na Europa,
aqui o meu tempo se esgotou, então eu vou ser muito rápido. Na Europa, você tem uma emergência importante de partidos da extrema-direita nacionalista. Nesse mapa, eu coloquei os votos dos partidos da extrema-direita nacionalista nas últimas eleições nacionais. E nós vamos ver que em vários países, como na Áustria, onde o partido da extrema-direita, que é um partido engraçado, que se chama Partido da Liberdade, né? Ele é irônico, teve 46% dos votos nas últimas eleições, passando pela França, onde a Frente Nacional teve 21%, a Dinamarca, onde o Partido do Povo teve 21% dos votos nas últimas eleições, a Finlândia, onde o The Finns teve 19% dos votos, a Hungria, onde o Jobbik, que não está no governo, o governo é moderado perto do Jobbik, teve 20% dos votos. Nós temos, em vários países, a emergência de grandes partidos da extrema-direita nacionalista. Né? A boa notícia, é sempre legal terminar com uma boa notícia, a boa notícia é que eles não estão sozinhos. Quando todo mundo previa e imaginava, depois do Brexit e depois da vitória de Trump, uma avalanche de vitórias da extrema-direita, o que nós estamos assistindo é uma reação do eleitorado das grandes e médias cidades contra esse avanço do nacionalismo. Então, em dezembro, na Áustria, por pouco, mas a extrema-direita perdeu as eleições presidenciais, por pouco. Agora há pouco, 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, na Holanda, nas eleições gerais holandesas, quando se imaginava que poderíamos ter uma vitória do partido da extrema-direita, o partido da extrema-direita perdeu, e perdeu bem, na Holanda. Sofreu uma derrota importante na Holanda. E, finalmente, na França, embora Marine Le Pen e a Frente Nacional tenham tido o melhor resultado da sua história, é bom não esquecer isso, sofreram uma derrota acachapante no segundo turno. O que há em comum entre as eleições austríacas, holandesas e francesas? Um aumento da participação eleitoral nas grandes e médias cidades. As pessoas que não estavam indo votar foram às urnas assustadas com a emergência da extrema-direita. Muita gente imaginava que Donald Trump poderia ser o coveiro da União Europeia. Talvez, e eu digo apenas talvez, temos coisas para ver ainda, nós tenhamos que dizer daqui a pouco que ele é o improvável e o involuntário salvador da União Europeia. Como reação, né, ao fenômeno do nacionalismo, os eleitores, assustados e preocupados com a preservação das suas liberdades, com a preservação da economia de mercado e com a preservação das sociedades abertas, vão às urnas em maior quantidade para votar contra esse movimento. A guerra ainda está no meio, né? Essa guerra está no começo, mas ela não é tão simples quanto os pessimistas imaginavam no final do ano passado, né? Eu lamento ter passado um pouquinho do tempo e agradeço a atenção de vocês.